sou o Thiago. Sejam bem-vindos a mais um culto infantil. Nós somos o Ministério Flecha da PIB em Caioaba. Mas prestem muita atenção. É a hora de desligar os jogos e os desenhos. E também pegue a sua Bíblia e um caderno e uma caneta para você anotar todas as partes importantes desse culto. E não se esqueçam de responder ao quiz, porque também é muito importante. Não se esqueçam de contar quantas vezes o nosso amiguinho aparece na tela do culto. Então, já fizeram tudo isso? Então, vamos lá. Oi, eu sou o Arthur, vou fazer a oração pelos enfermos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, todos que estão assistindo esse culto maravilhoso pelo Senhor. Cuide dos enfermos, cuide de todos que estão vendo aqui, cuide da igreja, que nós podemos chegar lá quando essa pandemia acabar, em nome de Jesus, amém. E vamos ao nosso quiz. Na Bíblia, quem citou a frase "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai se não for por mim"? Letra A, Mateus. Letra B, Jesus. Letra C, João. Voltamos no final com a resposta. Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para falarmos de missões. E eu quero fazer umas perguntinhas para vocês primeiramente, tá? Quero perguntar a vocês quando é que vocês devem estar alegres. Quando é que vocês devem estar alegres? Sempre, não é? Quando é que vocês devem estar orando? Ou devem orar? Sempre, né, crianças? Quando é que vocês devem estar agradecidas ou agradecidos? Sempre, né, crianças? Sempre. Não sou eu que digo isso, não. Sabe quem diz isso? A palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo, são 3 versículos, o 16, 17 e 18, diz assim, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, quer dizer, sempre, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Viu? Que legal? Deus quer o melhor para nós, para cada um de nós, não é? E eu estou falando isso porque eu vou falar de um assunto muito interessante. É o assunto que está no livro de Atos 16, a partir do versículo 19, tá? Eu não vou ler tudo, não. Nem vou ler, tá? Eu só quero que vocês depois leiam. Livro de Atos, né? Paulo e Silas açoitados e presos. É sobre isso. Vou apresentar a vocês o Paulo. Esse aqui, é o Paulo. E esse aqui é o Silas. Paulo e Silas eram uma dupla dinâmica. Deus usava esses homens aqui com curas e libertações, né? Deus fazia maravilhas na vida desses homens, através da vida deles. Então, vou contar para vocês. Paulo e Silas, eles estavam fazendo uma viagem missionária. E eles iam a muitos lugares. Aonde eles chegavam, Deus fazia maravilhas através da vida desses dois homens, tá? E eles foram a várias cidades e tal. E o que aconteceu? Eles foram visitando. E não acontecia nada de diferente. Deus sempre agindo na vida deles, tá? Sempre usavam eles para cura, para libertação. E era muito, muito bom isso. Alguns moradores daquela cidade não gostavam do que estava acontecendo. E falaram um monte de mentiras dos dois, de Paulo e de Silas.
falavam coisas horríveis, quer dizer, mentindo pela vida deles, né? Falando horrores. E eles observavam que tinha naquele lugar uma mulher que fazia adivinhações, que também é proibido por Deus. Deus não gosta dessas coisas. E eles foram orar por elas, interceder pela vida delas, de uma mulher, foi uma só, uma tal lá. Então o que aconteceu? Vieram os homens, pegaram Paulo e Silas, bateram muito neles e levaram eles presos. Porque esse homem que ganhava dinheiro através dessa mulher que fazia adivinhação, ficaram sem dinheiro, porque ela não fez mais adivinhação nenhuma, ela foi liberta, não é? Então, levaram eles para ser preso, levaram eles para a prisão e algemaram, prenderam. Resultado, vocês pensam que eles reclamaram? Que eles ficaram chorando, reclamando? Não. Tinha tudo para isso, né? Para reclamar, porque estavam sendo presos injustamente, mas isso não aconteceu. Eles não reclamaram de nada, nem ficaram tristes. Eles começaram a louvar a Deus. Louvava, orava, isso na noite. E na hora que estavam lá louvando, adorando a Deus, orando, houve um grande terremoto. Isso era meia-noite. Um grande terremoto. Caiu parede, caiu tudo, as coisas que prendia os braços deles, as pernas deles, tudo foi aberto, tudo foi solto. E as outras pessoas que estavam lá presas foram embora. Mas Paulo e Silas, eles ficaram, eles não correram não. Mas o guarda que estava lá falou para eles: o que vocês ainda estão fazendo aqui? Vão embora, vocês também estão livres. Aí eles ficaram assim, até assim, na hora assim, falou: estamos livres, mas como? Não tem um documento, prenderam a gente sem razão. E a gente vai embora assim? O que eles estavam esperando, né? Então, depois vocês leem direitinho essa história. Resultado, Deus agiu na vida deles dois. E tinha outras pessoas orando também por Paulo e por Silas. Tá? Porque descobriram que eles estavam presos. Mas aí vai aumentar a história. Eu gostaria que vocês lessem, tá? No livro de Atos, a partir do versículo 16. Vocês vão saber da história todinha. Gostaram? Por que eu estou falando deles? Porque eles eram missionários. Paulo e Silas. Eles eram missionários. Tá bom? Então vamos orar pelos missionários? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai de amor, Pai fiel, maravilhoso, poderoso. Pai, toma os missionários em tuas mãos. Seja com eles em tudo que eles fizerem, Senhor. Guarda-os em tua rocha, livres de todo mal. Pai, reveste eles com as tuas armaduras, meu Senhor. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Crianças, que a tarde de vocês sejam maravilhosas, né? Esse finzinho de tarde maravilhoso, uma semana vitoriosa, tá? Fico com Deus, é o que eu peço a Deus pela vida de vocês, tá? Uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Amém. Beijo. Que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria. Salmo 66, 1. Por dentro, fora, alto, baixo, sempre ser feliz. Por dentro, fora, alto, baixo, sempre ser feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, baixo, sempre ser feliz. Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz.
embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Uma noite fria caiu sobre mim. E num deserto eu me encontrar. Me vi cercado por egípcios e por faraó. Sendo impedido de prosseguir. Eu sei
Olá, crianças, tudo bem? Hoje vamos continuar o nosso trajeto para entender qual é o melhor caminho para chegar ao céu. E vamos também relembrar as placas antigas que a gente viu. A primeira placa foi qual? Foi a placa pare. Às vezes precisamos parar, pedir ajuda ou ajudar alguém, porque a gente não consegue chegar ao melhor caminho sozinho. A segunda placa que a gente viu foi a placa em obras. Às vezes precisamos ver a nossa vida, o que precisa ser construído ou reconstruído. A terceira placa que a gente viu foi a placa perigo adiante, porque às vezes o caminho pode levar à morte. A quarta placa, que foi a de semana passada, foi a rua sem saída, retorne, que às vezes a gente precisa dar meia volta, ver o que a gente está fazendo de errado e retornar ao nosso caminho antigo. E a placa de hoje é único caminho. Olha a setinha mostrando qual é o único caminho. Que Deus diz que só existe um caminho e você precisa entregar a direção da sua vida para Jesus. Vamos ler João 14, versículo 6, que diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. E hoje iremos aprender a parábola do joio e do trigo, que está em Mateus 13, de 24 a 30. Vou tentar resumir um pouquinho e vamos ler depois o 29 e o 30 somente. Havia um homem que plantou sementes boas na sua terra. Aí, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e plantou semente ruim, junto com a semente boa. A semente boa chama trigo. A semente ruim que o inimigo plantou chama joio. Até que todas cresceram e viraram espigas. E veio o funcionário desse patrão, que trabalha lá nessa plantação, e viu que estava crescendo uma semente diferente, uma espiga diferente. Foi lá no patrão e falou: patrão, o senhor plantou somente trigo, por que nasceu também o joio? Aí o patrão falou: o inimigo deve ter plantado sem a gente perceber. Aí o funcionário falou: o senhor quer que a gente retire o joio agora? Aí o patrão respondeu conforme está em Mateus 13, 29 e 30. Vamos ler? Primeiro, o funcionário perguntou: o senhor quer que eu arranque o joio? Aí o patrão respondeu: não, porque quando você tirar o joio, poderá arrancar também o trigo. Deixe o joio e o trigo crescerem junto até o dia da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixe para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Então o que aconteceu? Tinha que esperar as duas sementes crescerem, dar frutos, até que uma delas eles iam identificar que seria o joio. Iam arrancar o joio, separar, amarrar e queimar. E o trigo iam retirar e colocar no depósito para ser usado. Então, qual é o único caminho dessa história? Seria arrancar o joio e o trigo logo? Não, seriam esperar os dois crescerem e quando crescerem ia conseguir identificar qual era a semente ruim. E dessa forma, a semente ruim iria ser queimada e a semente boa ia ter a utilidade dela. E dessa forma, descobrimos que esse seria o único caminho, o caminho correto a ser seguido. E também Deus diz para você entregar a direção da sua vida para Jesus, que seria a chave da sua vida. Você entrega a chave da sua vida para Jesus, que o único caminho é esse, entregar o seu coração, a sua vida para Jesus. Espero que tenham gostado dessa série de mensagens que a gente contou do final de agosto até o mês de setembro e que vocês percebam que o melhor caminho para chegar ao céu é entregando a sua vida para Jesus, que Ele vai dirigi-la muito bem. Beijos e até a próxima. Fiquem com Deus. E vamos à resposta do nosso quiz.
Na Bíblia, quem citou a frase "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai se não for por mim"? Letra A, Mateus. B, Jesus. C, João. E a resposta é? Letra B, Jesus. Parabéns a todos que acertaram. Vou orar para o final. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Abençoe a vida da minha mãe, do meu pai, do Theo. Cuide de todos que estão aqui vendo esse culto. Que essa pandemia passe para nós se vermos, se abraçarmos, fazer tudo o que nós pudermos. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, obrigado pelo meu pai, que o culto volte, que esse coronavírus morra pra gente se ver, todas as pessoas do mundo. Jesus, amém. E aí, gostaram do nosso culto de hoje? Contaram quantas vezes o nosso amiguinho apareceu? A resposta estará aqui do lado. E acertaram o quiz também? E galera, não se esqueça de mandar os vídeos pra tia Nath. E é isso. Então, tchau galera.